E a série de The Last of Us continua se superando e surpreendendo com esses 2 novos episódios e com tanta novidade sobre esse mundo, com novos personagens ali, com uma trama mais uma vez redefinida. A gente tem muita coisa pra conversar hoje nesse vídeo ali, que vai ser um compilado tanto do episódio 2 quanto do episódio 3, pra gente acompanhar, ficar tete a tete com a série. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer essa resenha dupla dos episódios e vamos, porque sinceramente tem muita coisa interessante que aconteceu e a gente tem muita pergunta e muita dúvida pra tirar nessa resenha especialíssima de The Last of Us. Vamos junto, galera! E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Dedé e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fronteira do Herói. E galera, seguindo aquela tradição, iremos comentar todos os episódios de The Last of Us ali, fazer essa resenha para que a gente acompanhe essa série junto, tanto você que jogou o game, conhece tudo de trás pra frente que vai acontecer, já ama esses personagens, e também para você que, assim como eu, tá descobrindo essa história pela primeira vez e tá acompanhando essas novidades de acordo com a série, com o audiovisual e com a versão de roteiro que a HBO está entregando. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, assiste o nosso primeiro vídeo ali detalhado, a resenha do primeiro episódio, que foi tudo ali tintim por tintim, porque daqui pra frente a gente vai mais rápido, porque tem muita coisa interessante acontecendo, e a gente vai focar mais nas opiniões, nas impressões. Tá no card aqui em cima, tá no link na descrição, é só seguir a playlist também. E já que você vai fazer tudo isso, vai olhar aqui a descrição do vídeo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e também segue a gente nas redes sociais, Fronteira do Herói em todas elas, é só seguir na sua preferida. E tamo junto, porque The Last of Us, eu tô infectado de hype por essa série. Vamos lá, galera. E já assumindo logo de cara, eu gostei muito mais da narrativa do que foi entregue no episódio 2, e a gente começa vendo toda essa questão de 2003, de como tinha acontecido, e eu gostei muito porque não só foi um flashback ali pra dar aquele fator cagaço na gente de como tudo aconteceu e de como tudo assustadoramente é similar com as coisas que a gente passou na vida real, mas também pra contextualizar, porque no episódio passado os personagens ouviram tudo que estava acontecendo, esses tumultos nesse país e tal, e agora a gente viu o que aconteceu, então é uma cena ali assustadora. A série vem mesclando muito bem esses elementos de drama, de suspense e de terror também, então essa cena é um desses momentos que dá essa polvilhadinha de terror, de quando a gente acompanha essa professora mióloga, microbióloga, fundóloga, que ela vai ali encontrar o infectado e tal, e a gente vê todo esse contexto, toda essa cena. Então eu achei um começo de episódio incrível e uma boa sequência ali, porque a gente tem que olhar a série como um todo, olhar essa temporada como um produto audiovisual inteiro, né, único. Assim como o episódio passado começou com tudo no caos, sabe, a humanidade tomando essa batida dos infectados, agora a gente vê um ponto mais organizado, a gente vê ali o governo de fato descobrindo que não existe uma cura, não existe uma vacina, pelo menos a primeiro ponto, a primeiro ali contato, a melhor solução seria bombas e aniquilações, usando aquela narrativa do ponto de vista bem interpessoal, bem na visão dos personagens. E claro, depois desse flashback ali do cagaço, a gente vai pros tempos atuais, 2023, onde a gente continua acompanhando o Joel, a Tess e a Ellie por uma jornada de descobrimento, porque eles têm ali que entregar a Ellie pro grupo dos vagalumes, que estão localizados no Capitólio de Boston. Então a gente tem essa quest muito bem estruturada, muito no estilo de jogos, de RPG. Então ali com essa quest, com esse objetivo em mente, claro, eles só tem que decidir o caminho, e ali a série aproveita pra mostrar pra gente mais dos infectados, porque na série é mencionado, até no episódio anterior, que eles têm uma mente coletiva, que todos os fungos são conectados, uma coisa meio mundo invertido, meio upside down assim, e agora a gente pode ver isso em prática, porque por diversas cenas onde mostra uma horda de infectados meio Days Gone assim, né, pra ficar ali na maçaroca de jogos da Sony, então a gente vê que quando o sol bate um infectado, ele vai ali fazer a sua fotossíntese, sei lá, todos fazem o mesmo movimento conforme o sol vai apontando assim, tem essa simbiose dessa mente coletiva. Ao decorrer do episódio a gente vai acompanhando os nossos 3 personagens se desenvolvendo ali, não muito, a gente vê muito essa relação de dependência emocional que o Joel tem com a Tess e o jeito que eles meio que dependem, que eles precisam da Ellie. A gente vê que a Tess é uma personagem que tem mais calor humano, uma personagem mais de coração aberto assim, e talvez ela seja ali uma representação mais desse lado humano, até pra contrapor do Joel, que depois de toda a tragédia que a gente viu da Sarah, da filha dele, ele ficou totalmente ríspido e seco e de saco cheio. E junto disso, a gente vê também como os infectados funcionam e como eles trabalham ali dominando o ambiente
ambiente. Que, por sinal, o ambiente é essa série HBO. Quando você coloca o selo HBO em uma produção, você tá esperando grandiosidade, você tá esperando Game of Thrones, você tá esperando espetáculo, uma beleza assim na sua tela, e esse episódio entrega isso com cenários, prédios construtos, assim, toda a sequência do museu é impecável. Então, assim, o episódio 2, ele mostra que, meu, se você ainda não entendeu que você tá vendo uma parada HBO, esse episódio deixa na sua cara nitidamente que essa série, ela é sim um grande espetáculo. Os personagens decidem que é melhor cortar caminho por dentro de um museu até chegar ao Capitólio do que passar por uma horda de zumbi que tá em céu aberto, e conforme a gente, espectador, vai vendo esse cenário, vai se deslumbrando, a Ellie vai tendo a mesma reação, porque ela fica ali falando repetitivamente até que ela nunca saiu das muralhas, que ela nunca conheceu um mundo humano como um todo, ela nasceu depois do surto, então a humanidade era reduzida a pequenas colônias militares, por sinal. Então a gente vê ela descobrindo tanto o museu quanto a vida selvagem, assim. É simples, só que pra personagem Ellie é tudo muito incrível, tudo muito primeiras emoções, assim. E é justamente nesse climinha família, né, por onde dá pra ser de The Last of Us, né, um climinha família saudável, que depois de atravessar a parte alagada do museu, as coisas começam a dar errado quando o Joel percebe que alguns corpos de pessoas que foram mortas por infectados, eles estavam um pouquinho, como eu posso dizer, desmembrados demais pra ser um tipo simples infectado que tivesse atacado aquela pessoa. E aí eles começam a se preocupar, e é quando a gente começa ali a ter o fator trancação enquanto tá assistindo, porque justamente a gente é apresentado numa sequência incrível de perseguição, de drama, de suspense aos clickers, né, os instaladores, que são essa imagem clássica de The Last of Us, que eu tava cansado de ver em tudo que era post falando de jogo de horror e nunca tinha experienciado como esses personagens são, como eles se movem e tal, e é assustadoramente genial esse conceito que inventaram pros jogos dos instaladores, porque é uma cena que eles não podem fazer barulho, e aí remete de novo a um lugar silencioso, a outras produções cinematográficas, e toda a gimmick dessa cena, toda a inventividade é de você ficar trancado, não pode fazer um barulho, a trilha sonora dá aquela baixada, a gente fica ouvindo respiração, e obviamente acontece merda, né, a Ellie chama a atenção dele sem querer, e aí os personagens têm que se dividir pra cada um correr por um lado, sempre o Joel e a Tess tentando proteger a Ellie, mesmo que eles não tenham esse vínculo afetivo ainda, eles têm essa questão de, pô, ela possivelmente é a cura pra humanidade, então ela é muito importante, e o Joel eu acho que tá mais preocupado que ela é a moeda de troca pra ele conseguir ver o irmão dele, então ele tá meio que nisso. Então eles vão se protegendo, um desviando o outro, chamando esse instalador, que no final eram dois, então só piora, a situação vai ficando cada vez mais caótica, e assim, cenas de ações pra frente, acaba que eles conseguem escapar vivos desse confronto dentro do museu, que é uma cena incrível desse episódio, assim, é uma cena longa, ela fica quase que o episódio inteiro acontecendo, é um contexto legal demais de você imaginar uma cena dessa, né, de perseguição zumbi e tudo mais. No final disso, quando eles conseguem, o Joel consegue finalizar os dois instaladores, eles saem vivos, a gente descobre como espectador que a Ellie foi mordida e que a Tess também foi. E aí eu já fiquei tipo, putz, olha só, porque acabou. A partir do momento que você, por mais que seja só uma mordidinha, já era, você tá infectado, então é só questão de tempo. E como ela tinha sido ali na região do ombro, meio pescoço, era uma questão de minutos até ela se transformar em infectado. Só que o Joel e a Ellie não sabem da Tess, conseguem realizar o objetivo de chegar no Capitólio pra entregar a Ellie, só que todos os vagalumes que deveriam estar esperando a Ellie tinham sido mortos porque um deles se infectou e aí começou um tiroteio, uma matação generalizada, acabou que todo mundo morreu, e por conta desse infectado que começou tudo isso, ele já estava um estágio mais avançado de infecção, aqueles tendrils, lembra do episódio passado? Aqueles tendrils, os tentáculos ali do fungo da mente coletiva já tinham se espalhado do corpo do infectado pro chão, o Joel ou até eu não lembro quem acaba pisando, e aí ao invés de pegar um simples pé de atleta, ele acaba chamando a atenção de todos os zumbis da área, e aí começa aquele momento de já era. Aonde os personagens ficam desesperados porque eles têm que sair ali do Capitólio, tem que dar um jeito de sobreviverem, e até se revela pro Joel que ela tinha sido mordida e que não faria sentido ela tentar lutar, tentar se salvar, porque o relógio dela já tava avançado da infecção, ela tava toda com a mãozinha ali Stephen Hawking, já não tinha o que fazer. Pesado? Mãozinha Stephen Hawking? Um pouquinho pesado, né? Passei do limite, né? Perdi a linha. E ali ela já não tinha muito o que fazer pra lutar contra a infecção. E uma coisa que a gente fica chocado é que o
Joel não se lamenta. Ele para ali alguns segundos só de não acreditar, de tentar assimilar o que tá acontecendo, mas ele já, beleza, aceita, entende, pega a mão da Ellie e sai deixando a Tess pra trás e seja lá o que ela vai inventar pra destruir os zumbis, ele meio que não se importa com isso, ou ele demonstra não se importar, porque, né, no episódio lá pra frente a gente vai ver que, de fato, bateu nele. No final do episódio 2, a gente tem o sacrifício da Tess numa cena heróica pra caramba, que eu fiquei arrepiadíssimo. Uma parada muito comum em filme de terror, que eu gosto, porque eu gosto de filme gore, eu gosto de filme trash, eu gosto daqueles filmes esquisitaço, é que geralmente filmes de terror, principalmente os mais grotescos, que por sinal são os melhores, eles sempre pegam algum fator de relação humana e dão uma deturpada. O que eu quero dizer com isso? Que tem uma cena ali que deu uma viralizada, uma polemizada na internet, que é a cena onde um infectado beija a Tess e é muito devagarinho, assim, eu diria quase até que sensual, a maneira como ele se aproxima e a gente vê o tentáculozinho saindo e ela não lutando porque ela tá preocupada em acionar o isqueiro pra explodir tudo, explodir o Capitólio e derrotar essa horda de zumbi e assim liberar o caminho pro Joel e pra Ellie. Então, usar essa cena, aquilo que, nossa, mas causa desconforto, nossa, mas é nojento. Exatamente, é isso que os produtores de filme de terror fazem. Se isso te chocou, eu te convido a assistir A Morte do Demônio, você vai ficar mais bizarro ainda. Mais bizarro ainda, tem uma cena envolvendo uma árvore, absurdo. E assim, pra quem não tá acostumado, pra quem não tem esse background de filme de terror, eu entendo que choca. Mas pra quem tem, é justamente aquilo que fica na memória, você fala, caramba, que negócio bom. Com essa cena triste e nojenta e heróica, tá vendo? É um mix de emoções. O episódio 2 acaba e assim, eu já disse, né, no começo que foi um episódio que eu gostei muito mais do que o primeiro, né, por conta dessa questão da gente explorar mais os infectados, a gente explora mais a ambientação, a gente explora mais a nojeira, o gore da parada, e eu gostei. E foi exatamente por esses motivos que eu gostei tanto assim do episódio 2. Eu já tava em paz de consciência, achando que esse seria o nível de ápice da série, aonde ele iria ali encontrar um meio termo entre personagens, entre infectados, narrativa, terror, gore, e eu tava bem, e eu gostei muito desse episódio. Eu só não gostei tanto quanto eu gostei do próximo. O episódio 3 me surpreendeu e até agora virou meu favorito por motivos completamente diferentes e coisas que eu não sabia que poderia esperar de The Last of Us. E vamos agora entrar nisso, no porquê que o episódio 3 ele é tão incrível e ficou tão polêmico, ficou tão falado assim. Eu acho que isso é totalmente proposital. A equipe por trás, os roteiristas, os criadores, o Neil Druckmann sabia exatamente aonde ele ia estar botando os cavalinhos dele ali nesse jogo de xadrez, e ele botou muito bem botado, porque o episódio funcionou, tá com a nota mais alta até agora dos 3 que saíram, e é o mais falado, que gerou mais engajamento online. The Last of Us, episódio 3, há muito tempo atrás, é essa a tradução? A long, long time ago. Esse episódio de cara, ele já me ganha porque ele é protagonizado pelo Ron Swanson. Eu gosto muito de Parks and Recreation, não terminei ainda, mas eu me apeguei com essa série depois de ficar órfão de The Office. Eu acho que muita gente fez essa transição, e o personagem do Ron Swanson, ele é incrível, e você vê ele interpretando um personagem, que no caso é o Bill, que tem ali, é um personagem ranzinza, um personagem que não gosta de interagir com pessoas, um personagem carrancudo. Ele é o Ron Swanson. Eu não consegui diferenciar na minha cabeça de, eu estou vendo agora o Ron Swanson apocalíptico e vamos ver onde isso vai me levar. As únicas referências que eu tinha desses dois personagens, do Bill e do Frank, eram as próprias referências que a série tinha plantado para novos espectadores. A única vez que eles tinham sido mencionados é no episódio passado, quando eles descobrem que os vagalumes que iriam receber a Ellie tinham sido mortos. A Tess fala pro Joel levar a Ellie pro Bill e pro Frank. Então é o único ponto que a gente conhece, e no começo do episódio 3 a gente tem ali uma cena de interação muito boa, muito incrível do Joel com a Ellie. Entrando nesse diálogo é muito interessante, porque a gente vê que a Ellie, ela não conhece o mundo aberto, ela não conhece a civilização humana, ela nunca saiu ali da cidade, nunca saiu ali do cerco de Boston. A Ellie expõe ali uma dúvida que ela tem e que nós como espectadores também temos, que ela pergunta pro Joel: como você acha que isso aqui começou? Como foi a pandemia, o surto de zumbi, de infectados? O interessante é o Joel explicando, e através dele a gente consegue ver a noção de conhecimento que a humanidade tem de como tudo isso aconteceu, e ele explica que foi uma parada natural, um processo evolutivo. Olha só, é um apocalipse darwiniano. Quem diria que tudo aconteceu por conta do
do fungo que evoluiu por conta do aquecimento global. Tamo indo junto, hein, galera? Aproveita enquanto dá. Mas que o fungo evoluiu por conta do aquecimento global, ele conseguiu criar resistências a altas temperaturas e com isso ele conseguiu infectar cérebros e organismos mais desenvolvidos. E a maneira como que ele foi se espalhando e chegou até os Estados Unidos, né, foram através de grãos, porque países que exportavam grãos para o mundo inteiro foram infectados, grãos de trigo, de farinha, de coisas assim, acabaram tendo contato com esse fungo, e esse fungo, quando as pessoas ingeriram esses alimentos que estavam zumbizados, elas acabaram se transformando e tal. O que assusta, de novo, aquela parada do terror psicológico, é que é algo que se segura aí na sua cadeira, muito provavelmente poderia acontecer com a gente. Não falando do fungo zumbi, mas de uma doença que se origina assim, através de grãos, vai se chegando a grandes centros e tal. Então ali já dá um contexto pra gente que eu achei demais, e eu gostei muito desse diálogo. E aí a gente muda a perspectiva do episódio pro ponto de vista do Bill, onde a gente vê no exato dia D ali, quando começou a desgraça, e então a gente vai acompanhando como o Bill lidou com isso, como ele sobreviveu a toda a parada dos militares esvaziarem as cidades e fazerem microchacinas, até que o Bill, que é o foco do episódio, ele consegue ficar sozinho na cidade dele. Ele é um sobrevivencialista, então ele passou a vida inteira, pelo menos a vida adulta dele, construindo um bunker e aprendendo técnicas de como sobreviver, de como manter energia, combustível, armazenar esse tipo de coisa, técnicas de plantação, ele até se divertindo enquanto matava alguns zumbis e testava suas armadilhas, um meio que é uma cena que tem uma vibe de Esqueceram de Mim, quando o Macaulay Culkin vai montando as coisas pela casa e vai assistindo os ladrões se ferrarem. É exatamente essa vibe que passa, toca até umas musiquinhas felizes enquanto ele tava montando umas desgraças, zumbi morrendo. Então assim, é muito Ron Swanson essa cena, você já consegue entender por que esse personagem me ganhou muito, e a gente vai acompanhando esse personagem sem muito entender o porquê que ele está protagonizando esse episódio, mas tudo que foi apresentado, da maneira que foi apresentado, é tão bom que ninguém reclama. Tanto é que a internet tá coroando esse episódio como roteiramente, cinematograficamente, o melhor da série até então, e é merecidíssimo isso. E a gente vai acompanhando o Bill no paraíso dele da cidade sozinha, até ele encontrar o Frank, um outro cara que caiu na armadilha dele, e ali pra gente, espectador, já junta um mais um, a gente já consegue entender quem são Bill e Frank, a gente só não entende o que esses personagens têm de importante e de relevante pro Joel, pra Tess, pra Ellie e pro futuro da história, e quem sabe até futuro da humanidade. E a gente vê ali a relação deles começando uma parada quase um enemies to lovers, porque o Bill não queria o Frank junto dele ali, só que ele foi gostando da companhia, e tem toda aquela cena musical de você expressar o personagem. Eu sou muito fã de musicais, então quando alguém se expressa através de música, mesmo numa série, num produto audiovisual que não seja um musical, eu já tô ali, eu já fico, mano, que é isso. Gostei muito dessa cena, de como eles se conheceram, de como eles desenvolveram esse romance e de fato viraram um casal. E as cenas deles enquanto casal sobrevivendo ao apocalipse zumbi, esse foi o ponto que me ganhou nesse episódio, porque The Last of Us, ele tem sido tanta desgraça atrás de desgraça, porque é isso que você espera de uma série de drama, é isso que você espera de uma série de zumbi, terror, apocalíptica. Só que tem um ponto que é muito interessante pensar às vezes, que quando você vai tratar de um drama, o peso de você perder algo que não foi estruturado e que você não se importa, ele é basicamente zero. Então se você quer destruir o coração da sua audiência, que é isso que esse episódio faz com a gente no final, você tem que dar um coração pra sua audiência, você tem que construir ali algo pra que o espectador se importe. Então esses dois personagens que apareceram agora, eles quase que são uma pausa na aventura. Eu não digo que são, porque eles têm todo um contexto que volta a conectar com o Joel e com a Ellie, mas eles são pelo menos uma pausa nessa temática de perdas atrás de perdas, pra gente ver um romance. E ali toda essa equipe que tá envolvida na série, que tá provando desde os 2 episódios anteriores, que sabe muito bem escrever e contar uma história, a gente vê pela primeira vez ele se permitindo a contar uma história de romance, e é muito bem contada. A cena do morango e como isso é importante pros 2 personagens, ali é o ponto de coração da série. Esse episódio ele é muito bom, porque ele mostra que The Last of Us pode ter mais de momentos assim, como também desenvolve uma relação deles com o Joel e a Tess, né? Nesse tempo do passado, eles se encontram, eles formam ali uma aliança, eu não diria uma amizade no começo, e eu acho isso muito interessante, porque o Bill e o Joel, eles se portam da mesma maneira, eles são quase que personagens párias um do outro, né? Então se a gente vê esse arco, eu diria de redenção amorosa do Bill, a gente poderá, talvez, quem sabe, ver algo parecido com o Joel. E o ponto é que a relação tanto do Joel e da Tess, quanto do Bill
Bill e do Frank é uma parada de necessidade. Eles precisam um do outro. O episódio, ele continua centrado no Bill e no Frank, mesmo depois da gente ver a interação deles com o Joel e com a Tess, e terminam a história de amor, esse romance que eles vivem. E termina, talvez, da maneira mais The Last of Us possível. E a série, ela vem desde o primeiro episódio, com a morte da Sarah, mostrando que, por mais que o mundo esteja num apocalipse zumbi, esteja passando por infectados e coisas absurdas, inimigos reais ainda são um fator importantíssimo. No episódio 3, quem é o vilão é simplesmente o tempo, é a condição humana que acaba afetando o Frank, né? A série deixa ali claro que ele está com câncer e que ele já tá no estado terminal. E a gente acompanha o que é, assim, um momento muito... O que eu falei, de destruir corações, é a parte do drama. O drama não é só alguém morrendo porque virou zumbi. O drama é um casal de idoso que se ama, vivendo o último dia que eles têm juntos. E isso pega bem no... reinicia o PlayStation. Não tem como, sabe? É um episódio que ele emocionalmente foi o mais pesado até agora, e isso é muito bom, porque, de novo, é uma série de terror e talvez não tenha medo maior para um ser humano do que perder alguém que ama. Então terror não é só o sobrenatural, o extra normal e absurdo, são as pequenas coisas. Quando ali termina a história de romance do Bill e do Frank e o Joel encontra esse ponto dos amigos e ele percebe o que aconteceu, ele lembra da Tess através da carta e tal. Então aquilo, pra mim, como espectador, foi juntar perfeitamente a importância desses personagens e, cara, foi duro de assistir. E isso é muito bom, porque uma série de drama, ela tem que ter esses pontos. Então esse episódio, pra mim, ele ficou sendo o melhor episódio até agora, porque eu não esperava que no meio de uma série a gente acabou de perder um personagem que a gente se importava muito e agora a gente já perdeu 2. E por mais que o episódio acabe num clima positivo, né, do Joel conseguindo o carro pra ir atrás do irmão, pra conseguir entregar a Ellie pros vagalumes, e ele tem ali essa segurança com a Ellie, esse momento de conexão dos dois personagens, a mensagem em si é meio amarga, porque a que custo ele conseguiu isso? O Bill e o Frank, eles viveram uma vida feliz e tal, mas tudo acabou muito antes do que necessariamente precisava acabar. E isso fica na nossa cabeça. A gente fica perguntando o que mais essa série vai ser capaz de fazer, porque quem não conhece esses personagens fica em choque. Eu acho que esse é o termo, fica em choque com o que aconteceu. E até quem já conhecia os jogos e os personagens também se surpreendeu. É normal uma obra adaptar diferente, desde que seja uma adaptação boa, ou até mesmo pra melhor. E eu não posso julgar se foi uma adaptação boa ou melhor do que o jogo original, porque eu ainda não joguei. A gente vai ter essa jornada junto mais pra frente, então se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca essa jornada inversa de jogar The Last of Us depois de ver a série. Mas, como fã de cinema, como alguém que estuda a fundo audiovisual, esse episódio é incrível. Como adaptação de videogame é sensacional, não deixa a perder para filmes grandes de drama, muito menos para as outras adaptações de videogame. Se The Last of Us continuar entregando episódios como foi esse terceiro episódio, claramente já temos a melhor série do ano. E esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É Fronteira do Herói em todas elas, porque vai sair mais conteúdo de TikTok e vídeos verticais sobre também esse episódio de The Last of Us. Acompanhe a gente lá, siga pra não perder esses conteúdos paralelos e tudo mais. E também quando a gente lançar vídeo novo, a gente sempre avisa nas redes. E se inscreve no canal, ativa o sininho, dê um joinha aqui no vídeo, dê um gostei, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo. E compartilha também com seus amigos, com quem gosta de The Last of Us, com quem ainda não tá assistindo a série. Manda isso aqui pra galera assistir, porque, meu, que série incrível. E muito obrigado, que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo, ainda essa semana. Tchau! Fui! É, galera, é isso aí. Depois do segundo episódio, que foi incrível, eu fui assistir o terceiro, esperando mais zumbis, tiro, bombas, sacrifícios heróicos, ação, e eu saí com depressão grau 7, Super Saiyajin 3. Como é que pode um negócio desse? Tadinho do Ron Swanson, não precisava não. Tchau, galera, fui, se inscreve no canal.